Tá, iniciou aí. Tá gravando. Boa noite a todas, a todos. Eu me chamo Luísa Pontes. A gente vai dar continuidade ao primeiro módulo, né, do comentário das adaptações da oficina, né, que foram adaptadas as peças, algumas peças e alguns filmes sobre a obra do Júlio Marcos. E hoje a gente vai focar na Valena Carne, né, que é uma obra-prima do autor. Então, eu convidei aqui o professor Renato Nogueira para me ajudar nesse contexto histórico. Eu sou a professora Luísa Pontes, sou atriz, diretora teatral, sou escritora também, faço parte do grupo Imagens, do grupo de Imagens de Teatro, e também, como escritora, faço parte do grupo de Resistência Mandacaru, Academia Antônio Bezerra e a Academia da Incerteza. E assim, é um prazer falar da Navalha na Carne e a gente entender um pouco sobre o que foi essa proposta dos anos 60, né? Essa ditadura militar. Então, Nonato, por favor, gostaria que você me ajudasse aí nessa parte da contextualização dos anos 60. Então, boa noite, vamos iniciar o período da década de 60, né? A partir do golpe militar de 64, né? Que iniciou a chamada ditadura militar no Brasil. Aí, inicialmente, tem aqui algumas imagens, né? O movimento. O interessante é que algumas pessoas hoje falam que não existiu ditadura, que tudo isso é ficção. Aí quer dizer, você observa pelas imagens, né, que multidões iam para a rua, né? Eram jovens, velhos, trabalhadores, artistas, né? E as imagens também, quer dizer, as fotos, você vê a polícia espancando o povo. Então, aí eu fico questionando como é que não existiu ditadura? Só mesmo uma pessoa sem noção, certo? Ou desinformado, ignorante, é que pode afirmar que não existiu ditadura, né? Então, vamos ver. Como é que ficou o Brasil depois do golpe, né? Golpe militar. Então, no dia 9 de abril de 64, uma junta militar assumiu o poder, certo? E aí eles promulgaram o chamado Ato Institucional número 1. Certo? Por esse ato, o presidente passava a ter poderes, né, ilimitados, certo? Como fosse uma... Quer dizer, então isso aí é uma das características da ditadura, né? O cara ter poderes para suspender os direitos políticos, né? Para caçar mandatos e exonerar funcionários públicos, né? Então, o primeiro presidente, né, a ser escolhido, né, após o golpe militar foi o Castelo Branco, certo? Então, pelo ato institucional número 1, os ex-presidentes Jânio Quadros e João Goulart tiveram seus direitos políticos suspensos. O governador de Pernambuco, na época, Miguel Arraes, também foi outro perseguido pelos militares. O líder das ligas camponesas, Francisco Julião, e o líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Todos esses aí foram perseguidos e perderam seus direitos políticos. Aí, nesse contexto, como eu falei antes, o Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu a presidência do Brasil. O que foi que aconteceu durante o governo de Castelo Branco, de 64 até 1967? Primeira coisa, líderes sindicais, estudantis foram presos, professores universitários foram aposentados e dirigentes de vários partidos foram punidos, perdendo seus direitos políticos. Certo? Nesse contexto, né, o Brasil alinhou-se aos Estados Unidos. Né? Lembrando que era uma época da chamada Guerra Fria, né? E Estados Unidos e União Soviética ficavam rivalizando a questão do poder. Né? E nesse período também, o presidente, né, Castelo Branco, obteve empréstimos, né, junto aos bancos americanos. Quer dizer, fato esse, né, que vai, no futuro, né, provocar dívida externa, né, que vai ser uma coisa quilométrica, impagável, né? O salário dos trabalhadores vão ser reduzidos,
Então, você observa, né, que a ditadura, algumas pessoas falam que a ditadura é uma coisa maravilhosa, que os trabalhadores foram massacrados. Aquelas pessoas que questionavam o sistema eram perseguidos e mortos. Então, foi uma época negra, né, bem cruel da nossa história. Então, o presidente Castelo Branco baixou o segundo ato, o ato institucional número 2, que permitiu ao presidente governar por meio de decretos-leis, extinguir os partidos políticos, todos os partidos, né, extintos, né, o Partido Comunista, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrata e outros partidos que existiam, né, e foram permitidos apenas 2 partidos políticos, né, que era o partido ligado aos militares, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o Partido Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. Como os partidos de esquerda, né, e outros partidos, eles foram proibidos de funcionar, aí o que aconteceu? O MDB tornou-se basicamente uma agremiação que vai congregar, vai juntar todas essas pessoas, né, que antes militavam no Partido Trabalhista Brasileiro ou no Partido Social Democrático e outros partidos que existiam na época, né? Em 1966, o governo Castelo Branco baixou o ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores dos estados, e esses, por sua vez, nomeavam os prefeitos das capitais. Certo? Então, agora vamos ver a questão do movimento, né, de protesto, como é que surgiu? Quer dizer, diante dessa história de atos institucionais e repressão, ditadura, né, os artistas, né, eles começaram a se movimentar. E a primeira grande manifestação de protesto aconteceu em 1964, né, quando alguns artistas, né, organizaram o Show Opinião, que foi dirigido por Augusto Boal e escrito por Oswaldo Bento Filho, Armando Costa e Paulo Pontes. Nesse Show Opinião, que tinha participação de Zequete, Nara Leão, João do Vale, havia uma mistura, né, de teatro, música e poesia, e representava um esforço de intelectuais e artistas populares para denunciar a pobreza e a injustiça social que reinava no Brasil naquele contexto. E um dos pontos mais importantes, né, do espetáculo foi a interpretação da música Carcará, de composição de João do Vale, José Cândido, e fazia uma referência ao drama do Nordeste, né, seca, fome e miséria, né? E essa música teve a interpretação da cantora baiana Maria Bethânia, né? Inclusive, né, após a saída de Nara Leão do show, né, a Maria Bethânia fez parte, né, do espetáculo, né? Então, e essa música, né, o Carcará, foi uma das muitas canções de protestos que fizeram sucesso durante a ditadura militar, né? Aí vamos falar agora da navalha da carne, né? Aí eu vou fazer uma leitura, inclusive a Luísa pode fazer algumas intervenções, né? Observações, pouco antes de deixar o governo, Castelo Branco baixou o ato institucional número 4. Então é interessante que ele governou através desses atos, né? Que eram chamados decretos-leis, certo? Onde não havia participação de Congresso, porque o Congresso praticamente foram fechados também, né? A ditadura fechou tudo, né? Não havia liberdade de expressão. Então, o ato institucional número 4, né, dava amplos poderes ao presidente, impor, né, as suas leis, e a primeira lei foi a lei de imprensa, né, onde jornais e revistas foram censurados. Inclusive, virou prática, né, naquele contexto, né, bancas de revistas serem queimadas, né, porque vendiam jornais ou revistas clandestinas, principalmente revistas ou jornais ligados ao Partido Comunista. A Lei de Segurança Nacional dava o poder, né, dos militares de prender, julgar e condenar qualquer pessoa acusada de ser subversivo. E vem a história da peça, né, Navalha da Carne, que foi levada aos palcos, né, nesse ano, de 1967, né, o ano em que Castelo Branco estava deixando o governo, né,
e iniciava basicamente o período mais cruel da história da ditadura militar, né? A repressão começava a mostrar sua cara, né? Então, a peça foi feita em 67, né? Foi estreada em 67, a primeira vez em São Paulo, em companhia, né, para a liberação de texto, né, pela censura, capitaneada por Valmor Chagas e Cacilda Beck. E a montagem do elenco, né, da peça foi formada por Edgar Gugel, Aranha, Utineia de Moraes e Paulo Vilaça, e com direção de Jairo Arco Flash. Flexer, né? É. Ganharia ainda mais uma repercussão a partir da montagem carioca, que foi dirigida por Paulo Ceará e Tônia, e teve a participação, né, de Tônia Carreiro, né, no elenco. Exatamente. Aí vai fazer algum comentário? Assim, na verdade, foram dois momentos, né, da Navalha na Carne, né, um em 67 e um em 68, né. A versão paulista e a versão carioca, né. A Rudinéia de Moraes, ela encabeçou a versão paulista e a Tônia Carreiro encabeçou a versão carioca. Tanto uma como a outra ficaram imortalizadas, né? E, logicamente, foram peças, uma peça que ela foi proibida, né? Porque justamente, talvez, eu posso dizer que essa peça do Plínio Marcos é a obra-prima dele, né? É o cartão de visita deles. Por quê? Porque ele vai dar voz aos marginalizados, né? É a Neuza Sueli, que é uma prostituta, que já está cansada, gasta, e que ela vive sendo explorada pelo Vado, que ela tanto ama, né, mas ele a explora, e o Veludo, que é o homossexual que cuida lá, que limpa, né, os quartos da pensão. Então, o conflito vai existir quando o dinheiro some. E aí o Vado cobra da Neuza Sueli e ela lembra que o Veludo esteve no quarto. Então, veja bem, final da década de 60, o Plínio vem com essa proposta de colocar o teatro marginal, né? Um teatro de excluídos, que não era comum para a época, né? Então, o Plínio, ele ousa, né? Ele decide colocar isso daí justamente como uma forma de protesto também, né? Claro, o Valmor Chagas e a Cacilda Beck, eles lideraram, juntamente com o elenco, os dois elencos, a liberação, né? Porque também essa peça ela foi proibida, assim como as outras que o Plínio escreveu, né? Então, o Abajur Lilás foi feito um manifesto, né, a favor, até que um dia o Abajur foi liberado. Como também a Navalha na Carne iria ser liberada, né? Então, na verdade, essa peça ela ficou imortalizada, né, por essas duas grandes atrizes. Então, é a contribuição dele. Então, eu costumo dizer que a Navalha na Carne é talvez a obra-prima do Plínio Marcos. Aí, continuando, né? O presidente, né, que vai suceder o Castelo Branco seria o Costa e Silva, né, de 67 a 69. A linha dura do regime militar vai se intensificar ainda mais, né? Em 68 vai acontecer um fato, né, importante, né, para o movimento social, que seria uma manifestação estudantil no restaurante Calabouço, lá no Rio de Janeiro, onde o estudante secundarista, né, cujo nome era Edson Luiz de Lima Souto, foi baleado e morto pelos militares. Isso aí desencadeou uma revolta no país, certo? E milhares de pessoas, né, compareceram em termos do rapaz, certo? E começou então uma onda de protesto no país, né? Então começou a revolta, inclusive a partir desse evento, né, artistas, né, intelectuais, políticos, trabalhadores, eles organizaram a marcha que teve uma participação de 100 mil pessoas, né? E era uma forma de protestar contra o regime militar. Aí daí você vê as fotos, né, de alguns artistas, tipo Caetano Veloso, né, o Chico Buarque, né, algumas mulheres artistas, né, na terceira foto. E isso vê que as pessoas não ficaram, como se diz, de braços cruzados, né, assistindo, caladas, né? O povo se sensibilizou, né? Porque não precisava ter matado o rapaz, né? Coitado do pobrezinho do Edson, né? Do Edson Luiz. Realmente, o povo, quando ele quer
ele vai às ruas mesmo, né? Ele questiona, ele realmente compra a briga, né? Porque é aquela história, como você falou no começo, essa forma de governar, com as 5, os atos inconstitucionais, isso, de uma certa forma, desgastou a imagem do governo, né? Então, assim, digamos que o boom foi justamente o quê? O absurdo foi justamente a morte desse estudante, né? Então, botar 100 mil pessoas numa praça, realmente foi histórico o ano de 68. Aí, em resposta, né, às manifestações, né, o que o governo fez? No final do ano, dia 13 de dezembro, ele baixou o ato institucional número 5, que foi um dos mais terríveis da história, né? Onde ele mandou fechar o Congresso Nacional, né? Fez a intervenção nos estados e nos municípios, caçou os políticos que foram eleitos pelo povo e começou a perseguir funcionários públicos e muitos foram aposentados. Inclusive, tem casos, né, de pessoas que foram perseguidas só porque tinha um vizinho que era militante de esquerda. Comunista, Dizer, né? chamado Amigo de comunista. comunista, né? Então, era um Se, por mal exemplo, para a pátria. se você fosse no seu trabalho, tivesse lá um amigo, um colega que fosse tido como comunista, né, e você fosse uma pessoa muito próxima a ela, você também era perseguido pelo chamado regime militar ou a ditadura militar. Quer dizer, então, a partir do AI-5 começou, então, as perseguições, né? Aí, o presidente seguinte, 69 a 74, né? Que é o presidente Médici, que foi um dos piores, né? A ditadura, é o chamado Ano de Chumbo, onde o quê? Eles começaram, então, a matar as pessoas, torturar, certo? Tem aquelas cenas degradantes de choques elétricos, torturas, né? Certo? Aí as universidades vão ser invadidas pela polícia, estudantes vão ser presos, professores e funcionários. Certo? Vai ser criado o chamado SNI, o DOPS e outros órgãos de repressão do Estado, né? Que hoje, infelizmente, é enaltecido pelo próprio presidente do país, que fica enaltecendo essas coisas terríveis, né? Como se fosse uma coisa bonita. Com certeza. Foi o pior período da história do Brasil. Com certeza, é um retrocesso. Aí vem a luta armada, né? Quer dizer, muitas pessoas morreram, né? Justamente, muitas pessoas até hoje estão desaparecidas. A família não teve nem, digamos assim, o prazer, o desprazer de enterrar o seu ente querido, né? Saiu, não voltou mais, né? Foi preso, não voltou mais. São verdadeiras atrocidades. Aí vamos lá, a luta armada. Diante da repressão, né, da perseguição, do desaparecimento de pessoas e também o exílio. Muita gente foi convidada a sair do país, né? Artistas, né, religiosos, inclusive muitos padres que eram tidos como comunistas, né, pela postura deles de apoiar os movimentos sociais na época, muitos padres tiveram que deixar o país, né? Outros foram presos, né, torturados, tipo o Feitiço de Alencar, que durante esse período, né, da mais cruel da ditadura, ele foi preso, torturado e depois foi mandado embora, né? E lá vai se refugiar, se exilar na França, num convento, aonde acabou cometendo suicídio por conta das sequelas da ditadura, né, das torturas que eram cruéis. Então, em oposição à ditadura, alguns grupos, né, muito jovens, pegaram em armas. Esses grupos guerrilheiros, formados na época, praticavam várias ações ousadas, né? Assaltavam bancos, isso com o intuito de conseguir dinheiro para comprar armas e fortalecer a luta. Inclusive, teve na década de 70, né, chamada Guerrilha do Araguaia, onde alguns militantes do Partido Comunista Brasileiro, né, que posteriormente vai formar o PCdoB, né? Então, esse contexto aí, certo? Vai acontecer sequestros e os guerrilheiros, né, os militantes de esquerda, né, eles vão fazer negociações, trocar lá os diplomatas estrangeiros que vão ser sequestrados por prisioneiros políticos, né? E nessa época muitos grupos foram organizados, tipo Aliança Nacional Libertadora, o líder era o Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha o Carlos Lamarca. Ambos
foram perseguidos pela ditadura e mortos, né? Aí, Com certeza. posteriormente, vem o governo Geisel, né? Aí a ditadura vai começar a esfriar, né, um pouquinho, né? Aí, quer dizer, a repressão, aquele período de mais sanguinário, né, da ditadura, vai começar a esfriar com o governo Geisel, que vai ser 74 a 79. Então, ele, devido à pressão, principalmente por conta da Igreja Católica, né, que a igreja, nesse contexto, aí ela vai se posicionar, né, a CNBB, em favor dos presos, inclusive, um, posteriormente, né, vai ser feito um livro, né, Brasil Nunca Mais, aonde serão colhidos, né, depoimentos, né, de familiares de pessoas desaparecidas, também depoimento de pessoas que foram torturadas, né, pessoas que foram exiladas. Então, é um registro histórico, né, que vai ser feito graças à ação da própria CNBB, né? E a igreja, nesse contexto aí, ela vai ter uma postura, certo? Em defesa das pessoas que vão ser perseguidas, artistas, né, políticos, religiosos, e começa a pressionar o governo Gás, que no caso ele seria um indivíduo mais aberto, né, ao diálogo, né? Então ele compromete uma abertura política, que vai ser chamada lenta, gradativa e segura. Em outubro de 1975, Vladimir Egós vai ser preso, né? E por conta das torturas, ele acaba sendo encontrado morto, né? E dizem que foi suicídio. Só que na realidade a suspeita é que ele foi assassinado, né? Dentro da cela do exército. Forjaram, né? Na verdade, mataram e forjaram o suicídio, né? Infelizmente. Então, nesse mesmo governo, né? Já no finalzinho do governo, o movimento do ABCD paulista, né? O movimento metalúrgico, porque lá em São Paulo, por conta da industrialização, que foi iniciada lá na época do Juscelino Kubitschek, então São Paulo, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, elas vão começar, então, a congregar muitas indústrias metalúrgicas e vai surgir um exército de trabalhadores. E nesse contexto aí, em 79, né, vai acontecer a maior greve da história do Brasil. Vai ser liderada por Luiz Inácio da Silva, né, que no ano seguinte vai fundar o Partido dos Trabalhadores, que vai ser um partido, né, na década de 80, em oposição à ditadura militar. Né? E em 1979, né, no finalzinho do governo Geisel, vai ser a lei da anistia vai ser colocada em prática e muitos exilados retornam ao Brasil, né, tipo Enfio, Leonel Brizola, né, e outros líderes políticos, né, que vão, em 1980, formar vários partidos, né, tipo, já no governo do último presidente, né, da ditadura, é o João Batista de Oliveira Figueiredo, é de 79 até 85. Durante esse governo dele, o PT vai surgir como o Partido das Massas, né, que vai nascer lá em São Paulo, meio dos metalúrgicos, e vai ter como principal líder o Lula, né? O MDB, ele vai ser extinto e no lugar dele vai surgir o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que era o PMDB, né? PMDB. É o Partido Popular, inclusive o Partido Popular vai ser fundado pelo Tancredo Neves, né? Só que o Partido Popular não vai adiante e o Tancredo Neves acaba sendo candidato pelo PMDB à presidência e, misteriosamente, ninguém sabe como, ele acaba adoecendo do dia para a noite e, em um mês, mais ou menos, ele acaba falecendo no hospital. Quer dizer, então, os mistérios também que ninguém consegue explicar, né? Já que ele é a maior liderança na época, né? E prometia fazer reformas radicais no país. Então, talvez, né, grupos, né, temerosos, né, com essas reformas pós-ditadura, resolveram, então, silenciá-lo, né? Além do PP, que foi fundado pelo Tancredo Neves, o Partido Trabalhista Brasileiro, cuja presidência vai ser da filha da Ivete Vargas, que era filha do Getúlio Vargas, e o PDT, que vai ser fundado pelo Leonel Brizola, né? Que vai ser um partido também
de oposição à ditadura militar. A antiga ARENA, ela, Aliança Renovação Nacional, vai orientar o Partido Democrático Social, que era o partido que representava os latifundiários, empresários e aquelas pessoas que estavam ligadas aos militares. Um fato, né, que vai basicamente marcar esse contexto, né, seria em 1981 o atentado ao Rio Centro, né, quando no dia 1º de maio alguns artistas, inclusive Chico Buarque Holanda e outros artistas, fizeram um show para comemorar o Dia do Trabalhador, né? Aí os militares resolveram explodir um carro na frente do teatro, certo? Quer dizer, eles iriam explodir o teatro, mas só que parece que houve uma falha e o carro que estava com as bombas acabou explodindo na frente do teatro. Então, basicamente é isso aí, o período, né, da ditadura militar, e a década de 80 vai ser uma década importante porque é o fim da ditadura, é a abertura política, né, surgem partidos, movimentos sociais começam a se organizar. A própria Igreja Católica, que durante a década de 70 começou a tomar consciência e ficar de lado, né, dos militantes de esquerda, aquela coisa toda, né, a própria Igreja Católica tomou uma posição e formou as SEBs, desde a década de 70 existiu as SEBs, criou um movimento chamado de Teologia da Libertação, cujo principal representante era o Frei Beto e o Leonardo Boff, e enquanto do outro lado também surgiram grupos carismáticos, né, reacionários, conservadores, aquelas pessoas que realmente simpatizantes da ditadura militar. E que hoje, esses grupos, né, depois de muitos anos, eles estão hoje à tona, né, com aqueles discursos moralistas, né, defendendo pena de morte. Agora, aqueles discursos contraditórios, né, que hoje eles falam de que é crime abortar e, ao mesmo tempo, defende a pena de morte, defende que os pobres devem morrer, comemora quando ocorre as chacinas, né, e é isso aí. Mais ou menos a parte. Não, não, com certeza. Na verdade, foram anos bem conturbados, né? Mas, assim, a gente percebe que na década de 60 houve esse estrago muito grande, né? Desses atos inconstitucionais, dessas represálias todas, né? E eu acho que o próprio militar, ele jamais, essa marcha de 68, a meu ver, ela foi decisiva, né? Porque eu acho que nem os militares jamais esperavam essa reação do povo, né? E é tanto que como você bem fundamentou aí, ele colocou o pior ato, que foi o ato inconstitucional do 5, né? Aí 5. Então, assim, realmente é complicado. E, na verdade, foi um período de muita censura, né? De muitas perseguições aos artistas, né? Às produções, né? Tudo que viesse contra a manifestação artística, né? A livre manifestação artística, a crítica, então eles davam um jeito de eliminar, né? De tirar, realmente. Então, dando continuidade, né, a nossa oficina aí, que é a de focar as principais peças, roteiro e romance do Plínio Marcos, né, nós estamos, só para a gente dar uma situada, nós estamos aqui no módulo 1, que é a Navalha na Carne, né? Como eu disse lá, você bem citou o contexto da década de 60, como eu disse lá na frente, a navalha realmente é a obra-prima dele, né? Depois vocês podem acessar, tem uma entrevista dele com a Bruna Lombardi, no programa que ela fazia, e ele disse, né? Ele disse que, na verdade, a censura foi terrível para a vida dele, mas hoje ele tem o quê? Ele tem a mídia, né? A mídia continua censurando os trabalhos dele, né? Então, assim, na verdade, a navalha, ela também vai sentir na pele essa pressão, mas o Plínio, ele se torna corajoso. Por quê? Porque ele colocou isso em prática realmente. Ele não deixou de montar a navalha na carne, né? Ele quis que essa navalha na carne realmente existisse. E vai aí o quê? Vai fazer um mergulho nesse submundo, né? Obscuro, escondido dessas pessoas que viviam à margem da sociedade. Então, um grande feito dramatúrgico dele, nessa peça da Navalha na Carne, é isso daí. Vai falar de uma prostituta
de um cafetão e de um homossexual. Personagens que estavam totalmente o quê? Excluídos ou esquecidos, né? Na veia teatral. Tá certo? Aí vamos dar continuidade aí. Próximo slide, Nonato, por favor. Bom, aqui nós temos a Cacilda Becker, né? A Cacilda, como o Nonato já falou, ela, juntamente com o Valmor Chagas, ela deu uma força para o Plínio Marcos, né? Primeiro ele teve o apoio da Patrícia do Amaral, da Pagu, e depois ele teve o apoio da Cacilda, né? Justamente com o Valmor Chagas. Então, na época, ela morava num duplex ali na Avenida Paulista, né? E transformou esse duplex como se fosse um teatrozinho na parte superior, né? E toda segunda-feira, o que acontecia? Eles organizavam leituras de peças teatrais e debates, né? E traziam convidados, artistas, intelectuais, né? E aí o Plínio tomou conhecimento, né? Aliás, eles tomaram conhecimento da proibição da peça da navalha na carne. Então, a própria Cacilda, ela vai se oferecer, né? Oferecer o espaço, o teatrinho dela, para que o Plínio fosse fazer a peça, certo? Fosse fazer a peça, ou seja, e aí iniciou o quê? Iniciou um movimento de apoio, né? Na verdade, um movimento nacional pela liberação dessa peça. Então, o que aconteceu aí? Os artistas começaram a se manifestar, a se unir, para quê? Para ter a peça de volta, né? Então, na verdade, foi um apoio fundamental, foi uma manifestação fundamental, tá certo? Então, é a primeira tentativa, né? Talvez, de bater de frente contra essa ditadura. Ok? Então, o que é a navalha na carne? A navalha na carne é só grande obra que eu já falei, né? E tanto a Cacilda Becker como o Valmor Chagas, eles vão dar esse apoio, né? Claro que a peça foi proibida, né? Uma primeira montagem em 67, a outra montagem em 68, né, com a Ruth Nédia Moraes e com a Cacilda, com a Tônia Carreiro, certo? E aí o que aconteceu? Ela só iria ser liberada para maiores de 21 anos, né? Para ver se a censura. É uma alternativa que eles fizeram para ver se a censura liberava, né? Se havia realmente a liberação da censura, tá certo? Né? Nessas duas montagens. Pode continuar, Nonato. E aí, né, na verdade, né, ele começa a polemizar essa proposta dele, tanto na montagem paulista como na montagem carioca, né? E justamente o teatro de Plínio Marcos foi considerado um teatro contra o sistema, uma ameaça ao sistema, né? Então, o que aconteceu, né? Não só a Navalha, como os dois períodos de Noite Suja também, foram duas peças, né, que realmente tinham sido apresentadas em vários locais, de forma inédita, mas também foram proibidas, né? Então, com a Navalha na Carne, começa essa luta pela liberação, essa luta pela não censura, né, pela liberdade de expressão, né? Então o Plínio ele começa a dar voz a esses excluídos, né? A realmente dar uma visibilidade a esses personagens que eram poucos, digamos assim, trabalhados cenicamente. Pode continuar, Nonato. E aí, ó, nós temos essa foto maravilhosa da Rutineia, né, de Moraes, né, na peça Navalha na Carne, com Paulo Vilhaça, e também o Edgar Gugel, que faz o Veludo, né? E quem dirigiu essa versão paulista foi o Jairo Arco e Flecha, né? Também um grande pesquisador, em 66 para 67, tá certo? Logicamente, ficou pouco tempo em cartaz, né? Mas a Rutineia de Moraes, ela conseguiu ser premiada. Depois, né, ela ficou um pouco tempo em cartaz, né? E realmente, apesar de tudo, foi uma peça bem, digamos assim, bem quista, né? Pelos artistas. Pode passar, Nonato, né, que tem outra foto. Aqui é o cartaz da peça, só deixando claro
que todas essas imagens, né, logicamente elas têm direitos, eu estou colocando o link, né, de onde eu tirei essas imagens, né. Então, a Rutinéia de Moraes, para quem não sabe, ela fez a escola de teatro, né, e ela fez a sua estreia na companhia Maria Della Costa. Depois, ela vai trabalhar no TBC, juntamente com Cacilda Beck. E um grande momento na vida dela é justamente com a peça do Plínio Marcos, né? Por quê? Porque ela chegou, né, entre os seus principais prêmios, ela chegou a ganhar justamente Molière. Para quem não sabe, o Molière é um Oscar para o teatro, né? Para as grandes interpretações, né? As grandes dramaturgias. Então, ela ganhou Mulher por fazer a Neuza Sueli na Navalha na Carne, né? Então, foi um momento áureo dela enquanto atriz, né? E também para o Plínio, né? Por esse reconhecimento. Ele também vai receber o Mulher também, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Para a visibilidade não só da peça, como também do próprio Plínio Marcos. Pode continuar, Donato. Bom, nós vamos ter a versão carioca, né? Que é com a Antônia Carreiro. A Antônia Carreiro vai ser uma grande amiga do Plínio, né? Na verdade. Por quê? Porque ela vai dar essa visibilidade, ela vai ajudá-lo, né? Na verdade. E uma alternativa que ela encontra é tornar a peça maiores para 21 anos de idade, né? Então, se você fosse menor de idade, menor de 21 anos de idade, você não iria poder assistir a peça. Então, o que acontece? Ela chama a Antônia Carreiro, ela vai contracenar com Nelson Xavier e o Emiliano Queiroz, que é um ator cearense. E, logicamente, também a Antônia Carreiro, fazendo a Neuza Sueli, ela vai ser premiada, né, em 67. Né? Então, tanto a Rutinéia de Moraes como a Antônia Carreiro são duas grandes atrizes que vão ser premiadas. E há um fato interessante, né? No caso aqui, para quem não sabe, a Tônia Carreiro era aquela simbologia de mulher, de bela mulher, né? Uma mulher bela, uma atriz. E num depoimento que ela deu, uma entrevista que ela deu no programa da Bruna Lombardi, ela diz, né? Que ela engordou 5 quilos, botou uma mecha preta no cabelo, então ela se sentia horrorosa, mas ela precisava daquilo para poder compor a personagem, né? Então, cuidado, o esmero que ela teve ao fazer a Neuza Sueli. Pode passar no Nato. Então, quem foi que participou dessa montagem? Nós tivemos, além da Tônia Carreiro, o Emiliano e o Nelson Xavier, né? Então, quem dirigiu essa peça, né? Na verdade, essa montagem foi em 67 e se tornou um marco, né? Um marco. E, na verdade, é o grande, digamos, é a grande obra-prima, né? Do Plínio Marcos, na verdade, né? Por quê? Porque deu essa visibilidade, tá certo? Fez com que realmente a Navalha na Carne ela fosse uma obra-prima, né? Uma obra realmente conhecida, certo? E despertou, logicamente, quem? A curiosidade. Quem dirigiu a peça foi o nosso querido Fauzi Arabi, né? Ele é um estudioso, ele chegou a dirigir a peça. E detalhe, o Emiliano Queiroz, ele não só foi convidado para fazer essa participação, né, ele tanto fez ele fez agora, vai fazer com a Tônia Carreiro, e ele vai ser convidado para fazer essa peça na primeira adaptação para o cinema, né? Então é interessante, né? Por quê? Porque é uma obra que vai ser proibida, mas ela vai ser o quê? Ela vai ser uma montagem que vai incomodar a ditadura militar, né? Então ela se torna o quê? Apesar de tudo, da proibição, é uma das peças mais aplaudidas, né? Digamos, talvez seja a peça do Plínio Marcos mais montada, até nos dias de hoje, de lá para cá. Pode passar, Nonato, por favor. Aí tem algumas fotos, né, que está no site, eu coloco aqui as rubricas, as fontes, né? Então ele bota aqui, ó. A encenação paulista é realizada em setembro de 67.
mas o texto chama a atenção na montagem carioca, em outubro do mesmo ano, encabeçada por Tônia Carreiro, né? Então, ressalta o crítico Ian Michalski, né? A impiedosa autenticidade psicológica, né, dos personagens, a clareza da análise dos problemas da sua integração no submundo, né, em que vivem a extrema densidade do clima, né, o virtuosismo do diálogo, uma peça a qual se assiste com a respiração presa e cujo fascínio não escapa, né? Nem o público mais conservador, a priori menos disposto a enfrentar cara a cara a crueldade e a violência, né? Então, o diretor, no caso, ele consegue sensibilizar as pessoas, né? Então, o Arap, ele vai dirigir esse espetáculo obtendo o quê? O máximo de sintonia, né, entre o texto e, logicamente, a interpretação desses grandes atores, né? As expressões, as ações dessas pessoas, desses personagens, chamam a atenção, apesar da violência, né? Na verdade, o Plínio, ele vai fazer uma crítica, né? Por quê? Porque aí tem uma fala da Neuza Sueli que ela questiona, será que eu sou gente? Será que eu, você e o Veludo somos gente, né? Por quê? Porque eram pessoas que viviam à margem, eram pessoas que viviam o quê? No submundo. E nessas montagens da Navalha na Carne, a gente percebe que houve essa sintonia, né, do Arap com relação a esse elenco que compôs a versão carioca da peça. E é interessante, na minha pesquisa, recentemente eu fiquei sabendo que a neta da Tônia Carreiro também chegou a fazer a Neuza Sueli, né? Certo? Então vamos lá. Saindo da peça, vamos para o cinema. A primeira adaptação que a Navalha na Carne teve foi com a direção do Brás Chidiac e trouxe a Glauci Rocha, uma grande atriz também, Jéssica Valadão e o Emiliano Queiroz. Lembra que eu falei? O Emiliano vai fazer a versão carioca da peça e é convidado para participar da primeira adaptação. Então, esse trabalho foi feito em 1969. E o que chama a atenção nessa primeira adaptação é que o diretor, o Chidiac, juntamente com o roteirista, né, eles fizeram de uma forma muito fiel ao texto. Eu costumo dizer que é uma Navalha na Carne muito introspecta, né? Por que introspecta? Porque vai falar, eles estão aonde? Eles estão no muquifo, né? A trama ocorre no interior de um quarto de pensão, né? Então tudo ocorre de uma forma o quê? Interior, psicológica, é muito forte realmente as cenas. Pode passar no mato. Aí o que acontece? Aqui tem algumas fotos deles, né? Aqui e tal, fotos belíssimas em preto e branco. Detalhe, o filme foi em preto e branco, né? Ela com Glaucio, com Jéssica Valadão, pode passar no nato. Aqui outro momento da peça, né? Emiliano Queiroz também bem jovem, tá certo? Essas fotos todas estão na internet, os links já foram colocados. E depois, no ano de 1997, o que vai acontecer? Vai ocorrer a segunda adaptação da Navalha na Carne, né? E aí quem é o diretor e o roteirista? Neville da Almeida. Então vai chamar quem? Uma das mulheres belíssimas, das atrizes belíssimas também desse período, que é a Vera Fischer. E ela faz muito bem, ela vai fazer com Jorge Perugória, né? E o Carlos Loeffler. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a Navalha na Carne, só que é uma navalha diferenciada da outra. Por quê? Essa segunda adaptação cinematográfica, a Neuza Sueli é mais não é extrovertida, é mais externa, né? Então, você vê ela vindo da lida, ela tem uma cena em que ela está crucificada, ela ama esse homem, né? E ela tem um desprezo desse homem. E é aquela prostituta que está cansada, vem da luta, vem da lida, né? E realmente quer dias melhores, quer o reconhecimento, né? Então, realmente, Vera Fischer faz brilhantemente, né? Juntamente, essa segunda adaptação, né? Então, realmente, ele se sobressai. Apesar do Vado
tem uma voz meio enrolada, porque é um ator latino-americano, mas a proposta é bem interessante. Agora, deixando claro que a primeira versão é uma versão mais introspecta e a segunda versão é uma versão mais externa, né? Em que você vê o Anéusa Sueli passeando pelas ruas cariocas. E aí, aqui nós temos a capa do livro, Navalha na Carne, né? Então, só rapidamente, né? A peça, ela se passa num quarto de bordel, onde a prostituta Neuza Sueli, o cafetão fado e homossexual veludo, né? Empregado do estabelecimento, né? Encenam a existência subhumana e marginalizada. A peça pode ser vista como metáfora dos mecanismos de poder, né, entre as classes sociais brasileiras, uma vez que as personagens, embora pertençam ao mesmo extrato social, se dedicam a uma contínua disputa, né, pelo domínio sobre o outro, exatamente, né? Você vê, há uma crítica, né, em relação ao poder. Você vê que o Vado, ele explora a Neuza Sueli, né? Ele se aproveita dele, ele não quer o amor daquela mulher, né? A Neuza Sueli, ela se torna submissa, dependente desse amor que não existe mais. E o Veludo fica no meio desse fogo cruzado. E há os questionamentos, né? Quando ele diz assim, pensei que era o homem que mandasse nessa casa, mas a galinha velha. Então, ele, na verdade, a Neuza já era uma prostituta madura. Então, essa descaracterização, essa briga de poder, né? Entre a Neuza e o Vado, o Veludo, essa trilogia chama a atenção. Pode passar, Nonato. E eu, né, humildemente, né, nas minhas pesquisas, lá quando eu fazia o curso de teatro, lá no José de Alencar, em 2003, eu fiz um esquete, né, pela Espectros Companhia Teatral de Pesquisa. E, no final, eu botei Erivelto Martins e David Nasser, né, para fechar no caso, a esquete. Então, eu chamei a atriz Helena Capibaribe, Michel Cauã fazendo o Veludo e o Cláudio Magalhães fazendo o Vado, né? Então, foi um momento bem interessante. E, no final, eu boto um pouco de música popular brasileira, né? E para chamar a atenção. E, só para fechar, né, o Roberto Bontempo, que foi um ator que já fez também algumas peças do Plínio, ele faz esse comentário, né? O Plínio foi uma das figuras mais perseguidas artisticamente no Brasil. O submundo se tornou protagonista em suas mãos. E é verdade, né? Ele dá essa visibilidade a esse submundo, a esses personagens marginalizados, que até então eram totalmente o quê? Desconhecidos, né? Então, o espetáculo traz para os palcos não só a história biográfica da dramaturga, mas sim uma grande história de vida, né? Que é a de espectador. Exatamente, né? O Plínio era aquele dramaturgo que observava, se inspirava, cantava e passava no papel, né? Realmente, ele vai colocar em primeiro plano essa marginalidade, essas pessoas submundo. Renato, acho que finalizamos, né? E aqui estão as referências bibliográficas. Passa rapidamente, Donato, por favor. Né? Deixar claro que tudo foi muito bem organizado, as referências, as fotos, o que eu tirei, né? Para não ter o risco de plagiar. Então, assim, quero agradecer ao professor Nonato, agradecer a todos vocês também por estarem escutando esse módulo, né? E sigamos. Plínio Marcos está mais do que vivo, né? Obrigada e vamos que vamos, né? O curso, além desse primeiro módulo, vai ter mais 7 módulos. Então, eu quero agradecer a todos vocês.